Olá pessoal, sou o Felipe Assunção, alguns já me conhecem aí, de feiras e eventos que eu participei atuando por um grande fabricante de equipamentos eletrônicos aí no Brasil, certo? Então pessoal, esse vídeo rapidamente é para explicar para vocês algumas particularidades sobre sensores de temperatura, tá? Eu observei nos grupos aí de refrigeração que eu participo, pessoal com muita dúvida ainda referente a sensores de temperatura, tá? Tanto para refrigeração comercial, quanto para split, quanto para refrigeração doméstica, tá? Que é os refrigeradores, freezer e tudo mais, tá? Pessoal, uma dica importantíssima, tá? Vocês nunca se baseiem somente pela resistência do sensor, tá? Que é 10K, 5K, 3K, 2K, enfim. Vocês nunca se baseiem só por isso, tá, pessoal? Por quê? Porque essa é uma referência, né, de temperatura, de resistência para a temperatura na temperatura de 25 graus Celsius, tá? E o sensor ele vai trabalhar numa faixa muito maior que isso, tá? Então, um outro detalhe que vocês têm que se atentar é o seguinte, é o beta do sensor, tá? O coeficiente beta dele, né? Nos controladores, pelo menos de temperatura que eu conheço do mercado, eles usam dois tipos de beta, tá? Que é o beta 3950 e o beta 3435, tá? O que é esse beta, pessoal? O beta é a curva de temperatura dele, tá? Então, como, por exemplo, um sensor comumente utilizado, que é o NTC, tá? O NTC ele tem um coeficiente negativo de temperatura, né? Então, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a resistência. Só que a 25 graus Celsius, os sensores NTC de 10K, todos eles vão ter 10 kΩ, tá? A 25 graus Celsius. Mas isso não significa que em 0 graus esses dois sensores ou outros betas que existem vão ter a mesma resistência, tá? E isso, o que acontece? Causa distorções na leitura de temperatura do instrumento ou da placa que estiver controlando, que estiver ligada nesse sensor, tá? Então, por isso que a gente vê muito pessoal trocando o sensor de temperatura de geladeira doméstica, por exemplo, né? Que geladeira doméstica não tem display, não tem como a gente analisar isso. E outras informações também são muito vagas, né? Os fabricantes não divulgam muito essas especificações de sensores. O pessoal troca sensor, simplesmente pega um sensor de 5K, pode ser com beta diferente e a geladeira não funciona. Daí o pessoal arranca a placa e acaba colocando um controlador de temperatura, que acaba funcionando, tá? Isso não é errado ao meu ver, tá? Isso aí vai facilitar até a manutenção no futuro. Então, pessoal, não se baseiem somente em resistência, tá? 5K, 10K, a 25 graus Celsius. Que nem o PT100, por exemplo. O PT100 ele é um sensor de temperatura com um coeficiente positivo, ou seja, a temperatura sobe, a resistência sobe também. Só que o PT100 ele tem 100 ohms a 0 graus Celsius, ou seja, é uma maneira totalmente diferente de se interpretar e de se testar um sensor de temperatura NTC 10K, 3K ou 5K do que um sensor do tipo PT100, tá? Além disso, existe no mercado, principalmente em fritadeira, né, em equipamentos que trabalham com temperatura mais alta, existe o Thermopar, né, que é o Thermopar tipo J, né, que o Thermopar ele também tem outra maneira de funcionamento, tá? O Thermopar ele é diferente de um NTC, que é uma resistência elétrica, um resistor que varia a sua resistência de acordo com a temperatura. O Thermopar ele é uma junção de duas ligas metálicas que, expostas a uma determinada temperatura, ele gera uma tensão, tá? Uma tensão mínima, certo? É questão de milivolts, então é milivolts por volt, tá? Outro ponto importante para a gente finalizar sobre sensores, tá? Pessoal, o sensor ele não é linear, tá? A curva de resistência dele não é linear. Então, por isso mesmo que esses sensores têm essa indicação de beta, tá? Porque a curva de um não é igual à curva do outro, tá, pessoal? Então,
Por isso que eu digo, sempre usem sensores originais, tá? Se o controlador é Danfoss, usa sensor Danfoss. Se o controlador é Coel, usa sensor Coel. Se o sensor é Carel, se o controlador é Carel, usa sensor da Carel. Se o controlador é Fugauge, usa sensor da Fugauge, tá? Não intercambiem sensores, tá? Porque isso vai ocasionar diferenças de temperatura. Certo, pessoal? No próximo vídeo eu quero fazer um sobre como se testar um sensor, tá? Se testar de uma maneira correta, tá? E alguns cuidados que a gente tem na hora de fazer emendas e tudo mais. Certo, pessoal? Um forte abraço aí, feliz ano novo para vocês.